capítulo 16, no versículo 4, que Moisés ouviu, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Amados, nós sabemos que todo murmúrio, tudo que acontece no meio do povo, chega rapidinho no ouvido do pastor. Os pastores aqui sabem disso, né? Tudo aquilo que começa a acontecer no meio do povo, rapidamente chega no ouvido do pastor, né? Sempre tem aqueles irmãos que dizem: pastor, eu tenho muita honra com a sua vida, então eu vou dizer o que está acontecendo, né? O senhor é uma bênção na minha vida, eu vou dizer o que está acontecendo. Irmãos, e chegou no ouvido de Moisés que um levita seu, alguém que foi separado, alguém que era filho de levita, alguém que foi consagrado e separado para estar no meio da congregação ajudando e trabalhando junto, estava simplesmente fazendo uma rebelião contra Moisés. Eu penso no meu coração que Moisés, ele viu, né, presenciou o nascimento de Corá, penso, como nós falamos aqui dos três jovens aqui. Moisés talvez viu o nascimento daquele homem, mas agora aquele homem estava, né, se rebelando contra ele, conspirando, e ele ouviu aquilo. Amados irmãos, o primeiro momento que surge no nosso coração começa a ferver dentro de nós. Somos humanos, nós somos humanos, e se falarmos que isso não é verdade, estamos mentindo. Assim como no seu coração, muitas vezes, chega uma notícia, chega algo, e o seu coração começa a ferver, e dentro de você algo começa a ferver, e você naquela hora começa a processar, pensando assim: o que eu posso fazer diante disso? O que eu posso fazer diante, né, disso que chegou ao meu ouvido? O que eu posso fazer diante disso que vieram me contar? A causa que levaram ao ouvido de Moisés era uma causa grande, era um problema, era algo que precisava ser resolvido, era algo que precisava ser administrado, precisava, amados irmãos, ali de se resolver aquilo. E tantas vezes, amados irmãos, chega algo ao teu ouvido, chega algo até você, algo que te balança, algo que mexe lá dentro do teu coração, algo que muitas vezes coloca você realmente nesse estado: o que eu vou fazer? Qual é agora a minha ação diante de uma causa, diante de um problema tal como esse? E eu pergunto para os irmãos: o que os irmãos fariam se estivessem no lugar de Moisés? O que nós faríamos, hein, pastor? O que você faria se você estivesse no lugar de Moisés? O que você faria? Brigava? Matava? Excluía? O que você faria, meu irmão? Não precisa me responder. Mas Moisés ouviu aquilo, e ele mandou chamar Corá. Ele mandou chamar Corá. E ele então vai saber de Corá se era aquilo mesmo que ele estava pensando. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar, amados irmãos. Qual é a nossa atitude diante de coisas pequenas, ou de pequenas coisas, ou de coisas grandes? Qual é a nossa atitude? Porque muitas vezes chega até nós coisas pequenas, muitas vezes chega ao nosso coração, ao nosso ouvido, coisas pequenas, e também coisas grandes. Chega até nós causas, amados irmãos,
que nós não sabemos como resolver. Os pastores aqui são testemunhas disso. Chega até nós causas que nós não temos como resolver e não sabemos de que forma resolver, assim como também muitas vezes chega até nós coisas pequenas, que nós vamos dizer, não, isso aqui eu vou resolver fácil, isso aqui eu sei como resolver. E se tem um grande problema na nossa vida como pastor, é dizermos assim, eu já tenho experiência. Nós não podemos dizer isso, irmãos, porque experiência não vale para as coisas espirituais. Experiências humanas valem para as coisas humanas, mas nós não temos experiências espirituais, porque a cada dia nós vivemos a dispensação da graça e da misericórdia de Deus. A cada dia Ele nos dá algo novo e renova a nossa vida para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Nós não temos nenhuma experiência, porque a cada dia Deus trata conosco e através de nós de uma forma diferente. O que fazer, amados irmãos? Como Moisés poderia resolver aquilo? Como Moisés resolveu aquela questão atrás lá da rebelião? E eu vou um pouquinho mais longe. Vou agora em Daniel, que também viveu uma situação assim, aonde surge um problema. Daniel era amigo do rei, era amadíssimo do rei, o rei confiava nele e ele ajudava. Amados irmãos, estava tudo bem, mas de repente lá surgem uns amados abençoados que começam a ter ciúme de Daniel, que começa a ficar enciumado e vai fazer uma conspiração, uma coisa terrível, e aquelas pessoas fazem de uma forma lá, a qual Daniel, ele não podia mais orar, ele não podia mais glorificar a Deus. O que fazer quando você se vê, ou eu, ou qualquer um de nós aqui, nos vemos em situações que nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que a decisão a ser tomada? E muitas vezes, amados irmãos, naquele fervor do nosso coração, nós saímos tomando as decisões de qualquer forma. Mas nós precisamos ter postura, seja em fatos pequenos ou fatos maiores. Qualquer coisa que chega ao nosso ouvido, chega diante de nós no meio da igreja, chega lá na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida, amados irmãos, social. Nós precisamos ter direção de Deus, nós precisamos ter postura para resolvermos as pequenas coisas ou as grandes coisas. E muitas vezes nós, o povo de Deus, não estamos sabendo resolver, irmãos, porque primeiro nós tomamos a decisão que nós queremos tomar, depois nós dizemos assim, Deus abençoa a minha decisão. Muitas vezes nós colocamos algo, diz assim, eu vou resolver dessa forma, e nós começamos a buscar a Deus para que aquilo seja resolvido da nossa forma, e não é dessa forma, não é dessa forma. Nós precisamos, guarda agora o que eu vou deixar para você, nós precisamos transferir para Deus todas as coisas, sejam elas pequenas coisas, sejam elas grandes coisas. Nós precisamos transferir para Deus, levar para o campo espiritual, levar para a esfera espiritual todas as coisas da nossa vida. Amados irmãos, seja pequena, seja grande, seja um assunto complicado, seja um assunto difícil, seja uma causa que nós não sabemos o que fazer, nós precisamos levar para Deus, transferir para o Senhor, colocar diante de Deus, porque muitas vezes nós queremos administrar, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos, amado irmão, melhorar, ou então tentar arrumar, e aí nós erramos, e aí nós tropeçamos, e aí as coisas não dão certo. Precisamos levar, entregar para Deus. Essa é a melhor atitude, essa é a melhor forma, amados irmãos, de nós colocarmos diante do Senhor as coisas. Mas muitas vezes nós não queremos nos submeter a isso. Moisés chamou Corá, chamou aqueles homens, e ele disse assim, olha, então nós vamos colocar isso diante de Deus. Se vocês estão dizendo que eu não sou, não sou digno, não sou
digno dessa obra, nem Arão é digno desta obra. Então vamos colocar esse problema para Deus.